Então a ideia aqui é muito simples. Então, como é que a gente faz? São duas cargas pontuais e a gente quer calcular o campo elétrico nessa posição aqui, certo? Muito bem. Então, como a gente já viu, né, o campo elétrico, a expressão do campo elétrico é um E, que é igual a 1 sobre 4π y0, que sobre o módulo de E ao quadrado na direção R versor, certo? Então, se a gente tivesse só essa carga aqui, por exemplo, você teria, então, um campo apontando para cá, visto que essa carga é uma carga positiva, lembrando-se lá de Física 3, né, que para cargas positivas o campo ele aponta saindo da carga, não é isso? Então ele apontaria para cá. Só que quando você olha essa outra carga aqui, você se atenta que ela também tem uma... Ops. Tem aqui, ó. Nossa Senhora. Vou fazer o contrário. Está aqui, né? Imagina que isso é uma reta, né? Então está aqui o campo produzido por essa carga. Como as cargas têm o mesmo módulo, então que você se atenta aqui no final das contas, que essa componente aqui, ó, e essa componente aqui, eles tendem a se anular, tá certo? Porque essa distância aqui R é a mesma distância que a S, tá certo? Por causa que aqui é D sobre 2, aqui é Z, né? Aqui também é D sobre 2, então essa distância R é a mesma que S. Então esse módulo aqui é igual a esse módulo, essa componente então é igual a essa componente. De forma que acaba sobrando no final das contas é uma componente aqui, que aponta aqui na direção Z, que é dado por 2 vezes a componente de um deles, né? Então basicamente você vai pegar, calcular a componente de um deles, a componente que aponta na direção Z, e multiplicar por 2, porque é equivalente a somar a contribuição desse em azul mais a contribuição desse aqui em vermelho, tá certo? Aí você põe, então, você pode pôr um ângulo θ aqui, né, para calcular a projeção. Então, se esse ângulo vale θ, esse ângulo aqui também vale θ, tá certo? Então, essa projeção aqui, ó, se você se atentar, vamos fazer aqui com cuidado pelo menos uma vez. Então, tá aqui, ó, fazer em azul, que é a cor que tá ali, ó. Tá aqui o meu vetor. Tá aqui a componente que eu quero calcular. E tá aqui o meu θ. Esse aqui é o meu E. E aqui está o meu em preto, né, que é o melhor. Tá aqui o meu EZ. Tá certo? Então, se você se atentar aqui, você vê aqui, ó, cosseno de θ, ó, seno de θ é cateto oposto, né? Não é essa componente que você quer, não é essa. Então, é cosseno de θ é cateto adjacente, então, cosseno de θ é o cateto adjacente, EZ, sobre a hipotenusa, né? Note que é um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, sobre E, aqui tudo em módulo, né? De forma que aqui eu tiro aqui o meu EZ, que é a componente que me interessa, que é essa componente aqui, é igual ao módulo de E cosseno de θ. Certo? O módulo de E basicamente está aqui, né? Se tira daqui, é 1 sobre 4πy0, que sobre essa distância aqui, R ao quadrado. Certo? O R, se a gente se atentar ao quadrado, nada mais é do que Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, o que implica então que o R nada mais é do que a raiz desse número aqui, Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, certo? Esse é o meu R.
Apesar que aqui entra r ao quadrado, né? Então não precisava nem tirar a raiz. E o cosseno de θ, por sua vez, então o seno de θ é cateto oposto, cosseno de θ é cateto adjacente, z sobre r. Tá certo? Então, a componente que me interessa é a EZ, porque é ela que sobrevive, né? Já se atentando que a componente aqui em x, né? Vou chamar isso aqui de x, se cancelam, né? Porque, por causa da simetria. Então, o meu EZ ele é igual, então, a 1 sobre 4π epsilon 0. Aí tem duas vezes, se atente, né? Uma dessa carga, uma contribuição dessa projeção e outra contribuição dessa projeção. Então fica duas vezes Q sobre módulo de R ao quadrado, vezes o cosseno de θ, que é Z sobre R. Isso aqui então me dá 2 sobre 4π epsilon 0, que Z sobre o módulo de R ao cubo. O módulo de R ao cubo nada mais é do que eleva ao cubo aqui, eleva ao cubo aqui. Tá certo? Isso aqui é o módulo de R ao cubo. Então eu tenho que D, que o EZ é 1 sobre 2π epsilon 0, já cancelando aqui o 2, que Z sobre Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Tá certo? Obviamente que o E, né, final, que é o que a gente quer, nada mais é do que EZ na direção Z versor. Tá certo? Então, o meu campo E resultante aqui é um campo que aponta na direção Z versor, cujo módulo é dado por isso aqui. Tá certo? Se você fizer o limite que ele pede, né, para Z muito maior que D, então quando Z é muito maior que D, então você pensa assim, ó, esse cara vale 1 milhão. 1 milhão elevado ao quadrado dá 10 elevado a alguma coisa bem grande lá. E esse cara é 0,1, né? Então você pegar 1 bilhão, somar 0,1 não dá nada, então você pode ignorar esse termo aqui, certo? Quando Z é muito maior que D, então você tem que Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado é aproximadamente igual a Z ao quadrado para Z muito maior do que D, certo? Como é que é, professor? Pensa só, esse número vale 1000, esse aqui vale 0,1. Quanto que é 1000 ao quadrado? Dá 10 a sexta, não é isso? Aí você pega 0,1 ao quadrado, dá 0,001. Aí você pega então 1 milhão mais 0,01 é praticamente 1 milhão, você concorda comigo? Então, esse cara aqui é praticamente Z ao quadrado. Quanto maior o Z comparado com o D, mais irrelevante fica essa contribuição aqui de D sobre 2. Tá certo? Então o Z, isso aqui vale aproximadamente Z ao quadrado. Se fosse um matemático, ele não ia falar em números, mas eu gosto de pôr números nas coisas que daí eu consigo enxergar. Senão eu não enxergo. Então sempre que alguém falar assim, é uma coisa muito maior, você vai lá e já coloca 1000 para um e 0,01 para outro, pronto. Você já vai enxergar na hora o que acontece com as coisas. Então isso aqui é aproximadamente Z ao quadrado, você está tomando a raiz e levando ao cubo, isso aqui dá Z ao cubo. Então, no limite, então, para Z muito maior que D, o meu EZ é igual a 1 sobre 2π epsilon 0, que Z sobre Z ao cubo, isso aqui dá aproximadamente isso mesmo, 1 sobre 2π epsilon 0, que sobre Z ao quadrado.
Tá certo? Na direção z versus u. Note que isso aqui é equivalente a você ter uma carga pontual aqui, ó, de tamanho 2Q, certo? De magnitude 2Q, esse resultado. Ou seja, quando você vai para muito longe, essa distância ela praticamente fica irrelevante, né, perto do Z. Então é como se as duas cargas estivessem praticamente na mesma posição. Então é como se tivesse uma carga pontual de magnitude 2Q e o campo lá na direção Z. Tá certo? Então esse é o resultado. O item B, ele quer que você repita a mesma coisa, só que agora você faz uma carga sendo menos Q e a outra carga mais Q. Ele fala para pôr a carga menos Q, a carga da direita. Então, o item B é a mesma ideia. Só que agora você tem uma carga aqui mais Q e uma carga aqui menos Q. E você quer calcular o campo nessa posição. Então a ideia é bem análoga. Você tem aqui, ó, devido à carga ser positiva, você tem um campo aqui. Só que agora essa carga é negativa, tá certo? Então a direção desse campo agora é na direção da carga. Então ele fica aqui, ó. Esse é o campo devido a essa carga aqui, menos Q. Então a componente que sobrevive agora no final das contas é essa componente aqui, ó. Tá certo? Porque essa componente aqui, ela acaba se cancelando com essa outra aqui, porque o módulo das cargas é o mesmo, essa distância aqui também é a mesma. Aqui a gente tem uma distância Z, aqui D sobre 2, e aqui D sobre 2. Então a componente que me sobra agora aqui é essa componente aqui, que é a componente X. Então eu vou ter aqui um E X, tá certo? Basicamente, novamente, né, se a gente olhar aqui meu ângulo θ, se aqui é θ, então é que está mal desenhado, mas deixa eu ver, o θ continua aqui, né? Então aqui é θ, tá certo? Então a componente agora que sobra é a seno, né? Veja só, você tem aqui em azul a componente que cancela, não é isso? Você tem a componente que sobra aqui, que é a minha EX, e você tinha em vermelho aqui a componente do E mesmo, propriamente dito. O meu ângulo θ é esse aqui. Então, EX, né? O EX está aqui, ó. Esse tamanho aqui é o meu tamanho do EX, não é isso? Então, se você olhar, seno de θ é cateto oposto, né? Que é o meu EX. Sobre a hipotenusa, que é o módulo de E. Então daqui eu tiro que meu EX é igual a um E seno de θ agora, e não mais cosseno. Tá certo? Novamente, duas vezes ela, né? Porque tem a componente desse elemento aqui, da carga menos Q, e a componente desse aqui, da componente mais Q. Então o meu EX agora, ele vale 1 sobre 4π ε0, que é o módulo de E ali, né? O módulo de E, então você vai ter duas vezes, não se esqueça, a carga aqui, sobre R ao quadrado, isso aqui vezes o seno de θ. O R ainda vale a mesma coisa, né? O R é igual a Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado elevado a 1/2. E o seno de θ agora, seno de θ está aqui, é cateto oposto, D sobre 2 dividido por R. Então é D sobre 2 dividido por R. Certo? Substituindo tudo aqui, então o meu EX, ele fica 1 sobre 4π ε0, 2Q sobre R ao cubo, né? Já pus aqui, ó, R
com esse r ao quadrado, e aqui ficam d sobre 2. Esse 2 cancela com esse 2, substituindo ali também o r, que está aqui, ao cubo, né? R ao cubo, tá certo? Vamos fazer direitinho aqui. Ao cubo, tá certo? Então, 1 sobre 4π ε0, que d sobre z ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado elevado a 3 menos. Certo? Então, esse aqui é um campo E apontando na direção x, né? O seu campo resultante E é EX na direção x versor. Tá claro? Para o caso Z muito maior que D, novamente, né, esse termo aqui é muito menor do que esse, então a gente pode simplesmente abrir mão dele. Isso aqui me dá, então, que EX é igual a 1 sobre 4π ε0, que D sobre Z ao cubo. Certo? Então, esse é o caso do limite aonde o D é muito menor do que o Z, ou o Z é muito maior que D. A gente vai ver no futuro que isso aqui é basicamente o campo de um dipolo elétrico. Aquele D de cima não sofre nada? Não, ele não sofre nada. Porque eu não posso... Aí, obviamente, que se a gente for lá para o infinito, né, aí esse cara aqui cancela com esse, mas em primeira ordem, essa aqui é o meu resultado, certo? Esse aqui é o campo do dipolo elétrico. O dipolo elétrico, basicamente, adiantando, é um conjunto de duas carguinhas aqui, uma positiva e uma negativa. Ele aponta da negativa para a positiva aqui. É um Pzinho, onde esse Pzinho nada mais é do que D, onde D é a distância entre eles. Certo? Então isso aqui é basicamente o momento de dipolo dividido pela distância ao cubo. Ao contrário, então, de um campo de uma carga pontual que caiu com 1 sobre r ao quadrado, a gente vai ver que o campo de um dipolo ele cai com 1 sobre r ao cubo, tá certo? Exatamente pelo fato de ter uma carga positiva e uma negativa muito próxima da outra, praticamente se cancelando ali, né? Então, isso faz com que o campo lá na frente caia mais rápido, né, do que no caso de uma carga pontual. Mas isso tudo a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Alguma pergunta? Sossegado?